parou para pensar no porquê Deus não impediu a queda do homem, já que ele sabia de todas as consequências que esse ato de rebeldia causaria? Durante um bom tempo eu ficava pensando, se Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer, boas e ruins, por que ele permite que as ruins aconteçam? Afinal de contas, ele é Deus e poderia muito bem, se quisesse, impedi-las. Por exemplo, Deus sabia que Eva lhe desobedeceria junto com seu marido, e que isso acarretaria em todos os acontecimentos que ocorreram depois desse fato. Pensava que Deus poderia simplesmente não nos criar, ou não colocar a árvore do conhecimento no paraíso. Mas como sabemos, não foi o que aconteceu. Já vi várias pessoas tentando explicar esse dilema em diversos vídeos, mas para mim, as respostas não estavam todas ali. Então comecei a pensar na situação. No início, lá em Gênesis 1h02 a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Enquanto o Espírito Santo de Deus contemplava a face das águas, conforme observamos em João 1:3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus e Jesus davam forma à terra e tudo o que nela existe. Quando finalmente chega o dia de criarem um homem à imagem e semelhança deles, fico imaginando se naquele momento Deus falou para Jesus: veja bem, se fizermos o homem, você sabe como essa história termina, vai ter a desobediência, e todas as consequências vindas depois dela. Você vai ter que abrir mão do nosso reinado celestial durante 33 anos e descer aqui e ficar vivendo como um simples ser humano, com essas criaturas desobedientes para justificá-las do erro que eles vão cometer, com a sua morte naquela cruz de madeira. Você está disposto mesmo a fazer esse sacrifício? Então imagino a resposta de Jesus: sim, sei como vai terminar, por isso mesmo que temos que fazer o homem, para lhes mostrar o quanto eles são importantes para nós, mesmo sendo nossa criação. Eles precisam entender que foi nossa escolha criá-los, mesmo sabendo que grande parte deles vão decidir não nos seguir. Nós não podemos abortar a criação da raça humana, que são bilhões de almas, porque algumas vão preferir não nos seguir. Temos que ter em mente todas aquelas que vão nos seguir. Se nós abortamos a criação dos homens, nos tornaremos iguais a eles, que, como sabemos, vão cometer muitos abortos no decorrer dos milhares de anos que viverão nesse mundo, e de forma alguma podemos nos igualar a nossas criaturas. Não seria justo para com todas as almas que um dia vão reinar juntamente conosco abortarmos a criação deles, porque alguns vão preferir não nos seguir. Essa decisão não combina com um de nossos atributos, que é a justiça. Não poderei viver eternamente sabendo que não criamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque já sabíamos que alguns iriam se rebelar contra nós, seus criadores. Não seria justo, por isso eu aceito pagar o preço. Bem, sei que esse diálogo provavelmente não existiu, mas com certeza a ideia presente nele foi o motivo pelo qual Deus não mudou absolutamente nada em se tratando da criação do homem. O diálogo entre Deus e Jesus pode não ter existido, porque como eles são a mesma pessoa, eles já sabiam o que teria que ser feito, para a glória do reino de Deus. Essa é a minha compreensão do porquê Deus nos criou, mesmo sabendo de todas as mazelas que faríamos durante esses milhares de anos nesse planeta. Baseio-me nessa ideia refletindo nos atributos de nosso Deus. Qual é a sua opinião? Por que Deus não impediu a queda do homem, já que ele sabia de todas as consequências que esse ato de rebeldia causaria? Deixe sua opinião nos comentários. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.